Notação científica. A notação científica permite escrever números usando potências de base 10. Sua principal utilidade é de fornecer, em um relance, a ideia da ordem de grandeza de um número, que se fosse escrito por extenso, não daria essa informação de um modo tão imediato. E sua maior aplicação é representada pelos valores muito grandes na astronomia, por exemplo, ou muito pequenos na química, por exemplo. Então, o que acontece, pessoal? Qual a utilidade da notação científica? Imagine você tem esse número aqui, 149.600.000 quilômetros, a distância média da Terra ao Sol. Para trabalhar com esse número aqui, um texto, ele fica extenso para você escrever, esse nem tanto. Mas por que fica desse jeito aqui o número em notação científica? A primeira coisa da regra da notação científica. A parte inteira, ela tem que ter só um dígito, diferente de zero. Ou seja, o número para estar em notação científica, antes da vírgula, você tem que ter os números 1, 2, até 9. Você tem que ter só um algarismo aqui na parte inteira. O que acontece com esse número aqui? 149.600.000. Qualquer número, mesmo que ele não seja exatamente uma potência de 10, você pode quebrar ele numa multiplicação de potências de 10. Como é que você vai fazer isso? Esse número aqui, eu posso dizer, para me escrever uma casa decimal antes da vírgula, a casa da unidade, com um dígito, eu tenho que ter 1, aí eu posso escrever esse número como 1,496 vezes... E aí observe o seguinte, quantas ordens eu tenho até nesse valor aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu posso dizer que esse número aqui, ele é 1,496 vezes 1 milhão, que é o número 1 acompanhado de 8 zeros. Como é que eu sei que são 8 zeros? Eu conto as ordens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para parar nessa ordem aqui, antes do último número. E esse número aqui é uma potência de 10. O que significa isso? Esse número ele é um resultado de 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 10 elevado a 8. Então eu posso interpretar esse número como sendo 1,496 vezes 10 elevado a 8. Se eu resolver esse 10 elevado a 8, eu vou ter esse resultado. E esse resultado vezes 1,496 resulta nesse número original. Então, essa maneira de escrever um número, que se chama notação científica. Então, aqui você tem velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Você pode escrever como 3 vezes 10 elevado a 5. Por que aqui nesse caso sumiu a vírgula e aqui apareceu a vírgula? Como aqui está inteiro, só o 3 aqui, só tem zeros aqui, é como se ficasse 3,0. Aí você não precisa colocar o zero. Você pode dizer que 3,0 é apenas o número 3. Aqui ele desprezou o 75 para deixar só o 4. No caso, quando é que gera expoente negativo? Como diz aqui, ó, massa do átomo de oxigênio em gramas. Em gramas. Você sabe que na química você usa geralmente a unidade de massa atômica para evitar dar esses valores aqui, porque a nossa unidade usual de massa ela é muito grande para medir a massa de um átomo, que ele é muito pequeno, então se usa a unidade de massa atômica. Mas você pode fazer a conversão de uma unidade de massa atômica para gramas, ela tem seu equivalente em grama. Então o oxigênio ele é 2,7 vezes 10 elevado a menos 23.
Como é que gera esse expoente negativo? Vou dar um exemplo aqui. O que acontece é o seguinte. Vamos supor que você tivesse um número, eu vou dizer assim, um número pequeno. 0,00013. Isso aqui é um número pequeno e é perto de zero. Se você olhar na reta real, você tem o 0, tem o número 1. Então esse número estaria bem aqui, bem próximo de zero aqui. Ele é 0 e esse monte de zero aqui, esse 3 aqui. O que acontece nesse caso aqui? Aqui a gente vai usar a seguinte ideia. A gente vai transformar esse número decimal em fração. Como é que você faz isso? Conta quantas casas decimais tem após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem 10 acompanhado de 6 zeros aqui. Só que esse 10 acompanhado de 6 zeros é o mesmo que 10 elevado a 6. E aqui entra a regra do expoente negativo. Sobe multiplicando esse expoente, essa base, essa potência, troca o sinal. Aqui embaixo é positivo, troca para negativo. Então é por isso que um número 0, e um número com bastante casas decimais aqui, para depois você ter um número significativo aqui, 0,000, depois um número significativo, ele gera um expoente negativo. E um número grande gera um expoente positivo. E aí, pessoal, tem a regra da vírgula. Para você evitar, porque como o nosso sistema é decimal, cada ordem de grandeza que você avança é como se você multiplicasse por 10 ou dividisse por 10. E aí você vai usar agora a regra da vírgula. Podemos usar a regra da vírgula. Vamos ver no exercício. A quarta questão do exercício, continuando o exercício anterior, a quarta questão pede para transformar em notação científica. Então aqui eu vou fazer o item C. Fazer o item C. Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros até aparecer um número significativo. O que é um número significativo? Um número diferente de zero após a vírgula. Uma coisa certa, esse número aqui vai gerar expoente negativo. Ele é 0, vários zeros e um número significativo aqui. Então, para não ter que transformar numa fração decimal, pegar o número que é potência de 10 e passar multiplicando, a gente pode usar a regra da vírgula. Quando você desloca a vírgula para a direita, o que acontece? É como se você estivesse aumentando esse número aqui. Ó. O exemplo, se você tiver aqui 0,25 e você põe 2,5, você muda essa vírgula para cá, esse 2,5 ele é 10 vezes maior que 0,25. Esse número para cá cresceu 10 vezes. Então, quando você desloca a vírgula para a direita, você está crescendo o número. Aí você tem que dar uma compensação. Que compensação é essa para manter a igualdade? Você vai multiplicar por um expoente negativo, porque o expoente negativo, vamos supor 10 elevado a menos 2, ele é 1 sobre 10 elevado a 2, que dá 1 sobre 100. Então você compensa, você pode entender isso como uma compensação. E aí você faz o seguinte, que compensação é essa que você precisa dar? Primeira coisa, vamos colocar em notação científica. A notação científica tem que ficar um dígito diferente de zero antes da vírgula. Então a vírgula, para aparecer um número significativo, ela tem que parar bem aqui.
E aí depois da vírgula eu vou ter um número significativo. E vai continuar aqui. 2,5 vezes 10. Sempre vai ser uma potência de 10, porque cada casa dessa vale 10. E aí eu desloquei a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ordens, 7 casas decimais que a gente chama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atrás do 2, tem que passar o 2. Então, passei esse 0, passei esse, 2, 3, 4, 5, 6 e passei o 2. Então, são 7. Então, negativo, porque caminhou para a direita. Aqui a letra H, fazer um que caminha para a esquerda. Três, 6, 9. 3, 6, 9. Aqui a vírgula não aparece, está subentendida que ela está aqui, ó, no número inteiro. Ó. Então agora você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Esquerda. Esquerda não, esquerda. E aqui a vírgula tem que ficar um número só antes da vírgula. Então a vírgula vai ter que parar aqui. Não pode ultrapassar o 7. Aqui teve que ultrapassar o 2, porque eu vim da direita para a esquerda. Eu vim da esquerda para a direita, eu vim para o lado direito. Então tem que ultrapassar o 12. Aqui não precisa ultrapassar o 7. Então eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai dar 7. Não vou precisar colocar vírgula, porque eu não tenho número significativo antes aqui. Tá? Ficou o número 7 inteiro, então não precisa. Em alguns casos pode colocar 0, 7,0 se quiser. Prefiro deixar inteiro, sem o 0, sem a vírgula. 7 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, eu transformei esse número 7 com 9 zeros em 7 apenas. Então eu tenho que compensar ele. Eu não posso tirar simplesmente esses zeros deles aqui. Então como é que eu compenso ele? 10 elevado a 9. Porque ó, a vírgula passou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, está em notação científica. Então não tem segredo essa questão aqui da notação científica. Você pode simplesmente usar a regra da vírgula. Vírgula caminhando para a direita, expoente negativo. Vírgula caminhando para a esquerda, expoente positivo. A quantidade desse expoente vai depender de quantas casas decimais você vai passar.